Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E hoje nós vamos começar com um projeto, né, aprendendo aí o PHP do básico, certo? Sim, passar pelo menos pelos parâmetros principais, né, as ideias, né, do que vem sendo essa linguagem poderosa, né, que mostrar alguns conceitos, algumas coisas da linguagem, né, que você só vai conseguir pegar, né, aprender só na prática mesmo, né, quebrando a cabeça que você vai conseguir entender como que funciona, certo? Então, inicialmente a gente vai começar então do básico, né? E se caso o conteúdo for ficando, né, agradável a todos, né, a gente vê que o pessoal for gostando, a gente vai passando aí os níveis, né? Do básico para o avançado e assim por diante e aprendendo cada vez mais, certo? Então por hoje, quero convidar você aí para se inscrever no canal, né? E dar aquele like também para ajudar e divulgar aí o link do canal, o link da playlist, né? Das playlists aí do canal também, tá ok? Então eu vou virar aqui a tela aqui e aí a gente vai começar mostrando para você então o site aí do PHP.net, né? Isso mesmo, PHP.net. A documentação dele, né? Hoje o PHP está na versão 8.1, né? E a gente já vai direto aqui para a documentação. Essa parte aqui é a parte básica, né? Eu aconselho aqui até a questão de instalação e tudo, né? O PHP é bem tranquilo para instalar, porque ele já te dá algumas ideias aqui, né, de como que você vai fazer isso, certo? Eu vou pular essa parte porque eu acho que tem tutorial demais já falando como instalar o PHP. Você pode instalar utilizando Champ, WAMP, né? Colocar o PHP direto na máquina também, se você não for utilizar servidor web, né? Hoje já tem essa funcionalidade no PHP, que ele emula um servidor web, né? Para você fazer testes, tá? Isso depois a gente, nessa própria aula, você vai ver isso funcionando, que eu vou mostrar. Mas o que eu quero mesmo é chegar aqui nas referências, né? Do básico aqui, do índice, né? Do índice básico aqui, né? Que que a gente vai trabalhar aqui, ó. Então, inicialmente você precisa conhecer, né, as tags do PHP, né? Essas daqui são as tags do PHP, né? Então nós temos aqui, ó, a tag de abertura dele, né? É um menor, interrogação PHP, né? PHP mesmo, do jeito que tá aqui, minúsculo, tá, pessoal? O básico, né, dele. E tem aqui também o menor interrogação igual, que é para você colocar texto simples, né? Por exemplo, igual aqui, ó, você faz uma descrição, né? Você coloca aqui em vez de utilizar o eco, correto? Então, vamos testar isso na prática. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? É só para iniciar mesmo. E aí, uma coisa, ó, eu criei uma pasta, coloquei como básico, né? E aqui eu criei um arquivo index.php. Por que index? Porque o servidor web, o Apache ou os outros que tem, né, eles começam já eles fazem a leitura dos arquivos e quando ele acha um arquivo com esse nome index, né, ele index. Pode ser HTML ou index.php, né? Quando é um servidor que lá tá na descrição dele que ele aceita PHP, a leitura desses arquivos e a primeira que ele vai procurar é o ponto .php, a extensão ponto .php. Então, por isso index.php. Se você estiver utilizando, por exemplo, se você for programar, não é o caso nosso aqui, mas se você for fazer uma programação em ASP, você vai ver lá que ele vai ter o default.html, né?
ou vai ter o index.html, né? Aí já é outra ideia, certo? Mas como a gente está falando aqui do PHP, mas isso é uma informação importante porque você já começa a entender como que funciona o negócio. Então, se você é iniciante, não adianta você querer fazer nomes mirabolantes aí no seu arquivo, colocar meu primeiro arquivo, não sei o que, qualquer coisa assim, que se você mandar abrir direto no navegador, ele não vai encontrar nada. Ele vai te dar ele vai te mostrar os arquivos que tem dentro desse repositório, que vamos dizer que o servidor web é um repositório, certo? Então, inicialmente aqui eu criei um index.php e aí a gente vai fazer a abertura da tag PHP, certo? Isso daqui que eu fiz é o seguinte, isso é para dizer ao nosso servidor web que o que tem aqui dentro são comandos PHP que a biblioteca PHP vai interpretar para a gente, né? Ou seja, no Apache, ele vai fazer o quê? O servidor web Apache ele vai pegar esse conteúdo e vai falar assim, ó, ele vai fazer a leitura do HTML. Quando ele faz a leitura do HTML, ele encontra uma tag de abertura ali, PHP, e ele fala, opa, esse conteúdo aqui eu não sei ler, esse conteúdo aqui é PHP, então eu tenho um servidor PHP, eu tenho uma biblioteca PHP aqui? Tem, né? A linguagem, né? No caso, tem. Então vou passar para ele, ele vai ler e vai me retornar os dados que eu preciso em um formato que eu consiga ler, tá? Então aí já é mais uma orientação aí de como que funciona, certo? Então vamos lá. Eu vou dar um echo. Echo, né? No caso seria para imprimir, né? Escrever na tela, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui Hello World, certo? E aí você fala assim, beleza. Sumiu o fechamento aqui do PHP, né? Sumiu. Por quê? Porque aqui esse arquivo é completamente PHP. Ele não tem HTML aqui, não foi inserido nele. Então ele some. Se você pode colocar, mas geralmente as ideias apaga, né? O próprio arquivo limpa isso. Não é de se assustar com isso, mas ele faz isso, tá bom? E aí, como que você executa isso, né? Se você tiver um servidor Apache instalado, né, com um servidor web, né, que no caso tem lá o AMP, o Champ, qualquer um desses, você vai simplesmente ativar ele, né, e mandar ler aí a pasta onde que está seu arquivo. Você vai fazer o apontamento, né, da pasta lá pela URL do navegador. No meu caso aqui, eu tenho o próprio PHP instalado e ele tem um servidorzinho. Então aqui embaixo aqui eu abro dentro da pasta do arquivo. Esse arquivo meu tá dentro desse diretório aqui, ó, na área de trabalho minha, né? E aí eu abro, coloco PHP espaço traço S maiúsculo e coloco localhost 2.8000, né? E mando executar. Ele vai fazer o start do servidor. E aí quando eu vou lá no meu navegador e coloco lá, eu tenho aí um retorno, né, do que foi postado, né, do que foi escrito lá no meu arquivo PHP. Veja bem que eu não coloquei tags HTML, mas ele aqui, ó, quando eu faço a inspeção, né, o inspecionar aqui, ó, do Google, né, do meu navegador, ele me mostra um arquivo como se fosse um HTML. Só que detalhe, ele não especifica qual o HTML que é. Se é um HTML versão 5, se é um HTML
versões anteriores, né? E só coloca que é uma página web aqui, ó. Porque ele cria, né? Ele emula um arquivo HTML, certo? Então, é só mesmo para você ver como que funciona, né? Aqui essa questão do o básico do PHP para entender a tag, né? E a gente prosseguir. Esse é o básico aqui para você imprimir. Agora, se você cria, por exemplo, aqui, ó, uma variável, certo? E aí você coloca aqui esses dados, né, dentro aqui, né? Pode ser aspas simples ou aspas duplas. E aí você vai dar um var dump dentro dessa variável. Veja bem que aí vai mudar um pouquinho. Vamos lá no atualizar. Olha só, ele me diz que eu tenho uma string de 12, né? 12 caracteres, porque ele lê até o espaço em branco, tá? E aí ele me dá esse retorno, né? E aqui, ó, ele não mudou praticamente quase nada aqui, mas o retorno está sendo feito aqui, me mostrando a quantidade de strings que eu tenho, certo? É uma forma de você validar algumas informações. Por exemplo, se você aqui eu já estou dando coisas a mais aqui, mas é porque é interessante a gente já fazer as coisas de forma que as pessoas já evoluam rapidamente, né? Então eu vou colocar aqui, tô colocando inglês, português, tudo misturado aqui, mas é só mesmo para questões de aprendizado, tá, gente? Vamos ver aqui, ó, eu fiz um array simples e aí eu vou imprimir ele. Olha lá. Tá vendo? Aí o que que acontece? Ele me fala que eu tenho um array de 3 elementos, né? Tem 3 coisas aqui dentro desse array, né? Meu primeiro item do meu array, né? Que ele vem com aqui a posição 0, lembrando que linguagem de programação tudo começa com 0, tá? Não começa com 1. Então, se você for contar até 10, é de 0 a 9, tá? Então preste bem atenção nisso. Então aqui tem, ele me fala que eu tenho, no primeiro aqui eu tenho um string de 5 caracteres, né? No segundo aqui também 5 e no terceiro aqui 5 também, veja bem, né? Só que aí conta assim 0, 1 e 2, né? Então, cadê o 3? Vai, ele conta de 0, certo? Então são coisas que é bom você prestar atenção, porque no início quem nunca programou fica perdido justamente por causa disso, tá bom? Então vamos pular aqui para mais uma coisa importante. Olha só, comentários. Às vezes as pessoas acham que não, mas comentar o código é fundamental, tá? Pode comentar à vontade. Então você pode comentar usando barras, duas barras, né, normais aí ou viradas para a direita, do jeito que você achar melhor. Ou você pode comentar usando barra, asterisco, né? E aí você vai abrir e vai fechar. O fechamento vem primeiro o asterisco, depois a barra, certo? E aí dentro você pode colocar asterisco para cada linha. Esse comentário aqui é comentário de linha, né? Então você pode pôr autor, né? Por exemplo, geralmente você coloca isso no cabeçalho, né? Lá em cima do código, né? Você especifica, fala o que que é, qual que é a versão, né? Aí fica mais didático e fica mais fácil da pessoa que vai pegar esse código um dia para poder ler ou para fazer manutenção, ele vai entender do que se trata, né? Toda parte importante do código, né, é bom ser comentada, né? Não necessariamente você precisa comentar tudo que você faz,
né? É uma prática boa, mas não precisa comentar tudo, principalmente aquelas coisas que são coisas do dia a dia, né? Normais que todo programador já deveria saber, né? Agora, quando for por exemplo, um código que faz uma mudança em outra tabela, em outro lugar, ou faz várias mudanças, né? Que faz várias inserções, ou delete, ou insert, o que for, né? É bom você especificar o que que ele faz, né? Se ele faz uma mudança em outro arquivo, por exemplo, ele manda um dado para outro arquivo, ó, isso aqui manda para tal arquivo tais informações, né? Para poder ter aí para poder o próximo que vier, você pensa sempre no próximo. O próximo que vier vai ter aí, né, uma ideia de que se trata e como que funciona o seu código, beleza? O que eu queria mostrar para vocês nessa primeira aula é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? E as dúvidas com certeza começam a surgir, né? Principalmente para quem nunca mexeu. Então, pode deixar nos comentários aí e a partir das dúvidas e sugestões a gente começa a fazer novos conteúdos, tá ok? Forte abraço para todos vocês e até a próxima videoaula. Ah, lembrando aqui, né, os comentários não aparecem, tá? No código, tá bom? Então aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, ó, esses comentários do PHP não aparecem no código. Código comentado em HTML, sim, aí vai aparecer, tá bom? Mas isso é um assunto para a próxima aula. Então, fui, até mais.